Deus é paciente, bondoso, clemente e fiel. É assim, meus irmãos, que a palavra de Deus quer nos atrair nesse próximo domingo, o 16º do tempo comum neste ano A. Nós estamos lendo o evangelista Mateus nesse ano e estamos na coleção de parábolas do reino de Deus. Cada domingo está ligado ao anterior e ao sucessivo. Então nós vamos ouvir a parábola do trigo e do joio, parábola muito conhecida, muito citada por todos nós, que mostra como Deus é paciente. Aqui, Jesus trata do tema do mal, da iniquidade. Por que Deus não usa o seu poder para extirpar de vez o mal do mundo? E aí Jesus usa essa parábola, ele diz que o agricultor semeou o trigo no seu terreno. E à noite o seu adversário veio e jogou sementes de joio. Joio é uma erva daninha, uma praga, que cresce junto com a plantação. E aí o servo deste agricultor, desse proprietário, queria arrancar o joio para que o trigo crescesse melhor. E o experiente proprietário disse: não, deixe que o joio cresça junto com o trigo. Porque nessa altura, se nós formos arrancar o joio, vamos acabar arrancando também, sem querer, o trigo. Jesus fala isso para mostrar como que o mal cresce junto com o bem. O trigo é o reino de Deus, a palavra do reino que vai crescendo em nós. Mas o inimigo semeou também o joio, que é o pecado, que são as tentações, são os vícios, o egoísmo, a violência e tudo mais que nos atrapalha. Por que Deus não extirpa todo esse mal e não deixa só o reino crescer? Porque, infelizmente, pelo pecado original, pelo mistério da iniquidade, não dá mais para separar tão nitidamente em nós os sinais do reino e do anti-reino, isto é, do maligno. Então Deus pacientemente espera o momento certo para fazer a colheita. O momento da colheita é o momento do juízo final. No juízo final, Deus vai nos colher e aí sim ele vai separar o trigo, ajuntando no seu celeiro, e vai jogar no fogo o joio. Isto é, ele vai recolher tudo que em nós é sinal do reino e vai colocar coroado na sua glória. E vai colocar tudo o que em nós é joio no fogo eterno. Não se pode entender trigo e joio como os bons e os maus. Como se nós cristãos fôssemos só trigo e os inimigos da palavra de Deus fossem só joio. Na verdade, trigo e joio crescem dentro de cada pessoa. Esse é o mistério do reino que Jesus explica para nós hoje. A primeira leitura é do livro da Sabedoria, no capítulo 12. E Salomão aparece dizendo que Deus é indulgente. Deus domina a própria força. Se ele quiser, ele pode agir, mas ele domina a própria força. Ele não intervém como poderia intervir para que não se percam os seus filhos. Ele julga com clemência, ele governa com consideração, diz o autor do livro da Sabedoria. E ele exerce assim o perdão para conosco. Muitas vezes nós gostaríamos que Deus agisse com mais vigor. Nós gostaríamos que Deus exercesse mais claramente a sua vingança. Mas não cabe a nós compreender por que Deus não age mais como juiz. Certamente porque ele prefere agir mais como pai amoroso. E em última instância, todos nós sabemos, nós somos os maiores beneficiados desse jeito de ser de Deus. Porque se Deus tirar o mal da nossa vida, ele vai também tirar elementos importantes daquilo que nós somos. Ele é paciente e, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, carta aos Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que pedir, nem como pedir. Por isso, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Ele intercede em nosso favor. Numa outra tradução, Paulo diz, ele ora em nós
com gemidos inefáveis. Deixando assim que a nossa oração seja o próprio Espírito Santo, com o seu pensar, com o seu modo de ser, que nós nos deixemos moldar pela palavra paciente e misericordiosa de Deus.